Olá, aluno, seja muito bem-vindo a esse seminário da Prática 5. Eu sou a professora Débora Kirneve, eu sou licenciada em Matemática, mestre e doutoranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática e nós viemos trabalhar hoje com vocês com uma parte de fundamentos da matemática, mais específico o tema demonstrações. E agora eu passo a palavra à professora Mariane. Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Mariane Souza, sou licenciada em Matemática, mestre e doutoranda em Ensino de Ciência e Educação Matemática. Como a professora Débora falou hoje, falaremos a respeito de uma parte dos fundamentos da matemática, específico as demonstrações matemáticas. Assunto importante que você vai estar vendo durante o semestre seguinte. Então agora vamos aos slides conhecer os objetivos da aula. Associar os princípios de lógica. Então, a gente vai estar relembrando alguns princípios que você já viu lá na disciplina de lógica matemática com o processo de demonstrações matemáticas. E nós também iremos apresentar a você diferentes formas de demonstração matemática. Então, agora, a professora Débora vai começar a falar um pouquinho sobre alguns marcos históricos. Bem, o primeiro passo para nós compreendermos o processo de demonstração é saber de onde surgiu todo o processo de argumentação e quais foram os principais matemáticos que contribuíram para que você tivesse esse corpo estruturado da matemática hoje em dia, que é baseada na lógica, num sistema formal de demonstração. Então, nos slides, nós vamos acompanhar os primeiros marcos, o primórdio da lógica. De acordo com o Machado e Cunha, a lógica que nós conhecemos hoje teve um início com Aristóteles, cerca de 384 a 222 a.C., lá no século IV a.C. O que ele fez? Ele contribuiu da seguinte forma, ele buscou formas legítimas de argumentar, ou seja, ele propôs um modo de distinguir as sentenças que pareciam corretas, mas que eram construídas de formas inadequadas. Então, o Aristóteles, naquele período, não tinha notação simbólica e nem a lógica era construída do modo que nós conhecemos hoje. Entretanto, tinha lógica retórica, que ela era falada e, principalmente, ela era construída de um modo que muitas vezes levava a um raciocínio falso, a um raciocínio falacioso e que acabava enganando as pessoas por meio da argumentação. Então, ele estruturou para que houvesse a validade desses argumentos. E para a gente começar a caminhar com o processo de desenvolvimento, nós vamos destacar agora um outro matemático que também utilizou-se do que o Aristóteles construiu para avançar com o desenvolvimento da lógica. Acompanhe no slide. O outro destaque que nós damos é para o Leonard Euler, que ele utilizou uma parte dos estudos do Aristóteles a respeito das proposições categóricas. E o Euler, que viveu no período de 1707 a 1783, ele trabalhou ali com a representação de diagramas, na quais ele consideravam as premissas e a conclusão. Para nós entendermos esse processo, então nós precisamos agora pensar o que são as premissas. As premissas envolvem proposições, que são algumas sentenças que eu consigo atribuir valor lógico de verdadeiro ou falso. Para você compreender a respeito disso, eu vou apresentar alguns exemplos na Câmara de Documentos. Acompanhe. Então, aqui eu tenho algumas sentenças e nós vamos analisar se podemos atribuir verdadeiro ou falso. A primeira, eu tenho aqui, o número 5 é um número natural. Nessa sentença, eu consigo atribuir o valor de verdadeiro ou falso. Por quê? Ela é uma sentença declarativa. Eu consigo fazer essa inferência. A segunda sentença, onde você vai? Essa sentença é uma pergunta. Uma pergunta, ela não permite eu atribuir o valor de verdadeiro ou falso. Ou ainda, que frio, é uma sentença exclamativa. Então, eu também não posso inferir verdadeiro ou falso para esse tipo de sentença. A outra sentença que eu apresento, por favor, pegue o livro. Esse verbo pegue está no imperativo, então eu também, quando eu tenho uma sentença no modo imperativo, eu não consigo atribuir. Qual que é o tipo de sentença que nós utilizamos no processo de argumentação?
é as sentenças declarativas que eu posso assumir valor verdadeiro ou falso. Outra questão que nós precisamos diferenciar é que, além de entender as sentenças, nós temos que saber o que são as proposições categóricas, que é o caso que nós destacamos no slide, que o Euler, ele trabalhou, então, com a representação em diagramas. As proposições categóricas, além de ter a sentença envolvida, tem um outro destaque, o quantificador. Então, eu tenho aqui alguns exemplos dos universais, onde eu tenho aqui todo não e o nenhum. Então, nesses 3 exemplos, a primeira, todo número natural é um número real. Eu tenho uma sentença declarativa que eu posso assumir valor de verdadeiro ou falso. Entretanto, tem um todo aqui que caracteriza ser proposição categórica. A segunda, todo número racional não é irracional. Então, todo não combinado também pode ser reescrito como nenhum. Então, aqui embaixo eu estou reescrevendo essa segunda sentença de modo equivalente. Nenhum número racional é irracional. Então, essas duas aqui que nós apresentamos são sentenças que expressam o mesmo diagrama, só que estão escritas de formas diferentes. E essas que usam todo ou nenhum são chamadas de universais. Aí nós temos os casos particulares. Particulares usa um outro tipo de quantificador. O algum, o existe, pelo menos um, são alguns termos que caracterizam a particularidade. E nos exemplos que eu trago, algum economista é administrador. Então, aqui é um exemplo de proposição particular categórica, e algum economista não é administrador. Então, aqui algum com o não, ó. Também é um outro exemplo. Então, nós fizemos aqui essa distinção em relação a essa construção das proposições, nas quais fazem parte das premissas algumas proposições, e a partir dessas proposições eu vou construir uma argumentação, e essa argumentação tem que ter uma conclusão. Então, para auxiliar nesse processo, o Euler ele construiu diagramas que ilustram essas proposições. Então, no slide a seguir eu trago um quadro síntese que vai expressar essa relação que ele explorou. Então, eu tenho a proposição, aqui eu tenho um exemplo da universal, todo A é B, e eu posso representar como a indicação no diagrama utilizando o conjunto A e o B. Então, aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B. O que significa todo A é B? Que o conjunto dos elementos com o A, que eu estou destacando, ele é um subconjunto aqui do B e ele está contido dentro desse diagrama. Nenhum A é B. Então, eu tenho aqui que os meus dois conjuntos, A e B, eles são disjuntos, não tem nenhum elemento em comum. Essas duas primeiras são do tipo universais. E nós temos agora as do tipo particular. Algum A é B, ou reescrita de modo análogo, existe A que é B. Nesse caso, nós estamos destacando a interseção dos dois conjuntos, do conjunto A e do conjunto B. Algum A não é B. Então, nessa outra, eu estou usando não. Algum A não é B significa também que existe A que não é B. Nessa representação por meio de diagrama, eu vou destacar os elementos que são exclusivos do conjunto A. Então, a gente tira a interseção de ambos os conjuntos, não vai fazer parte dessa indicação por meio do diagrama. Então, essas são algumas das considerações que nós tivemos aí, que foram bastante significativas para o processo da estruturação da lógica. Mas para caminhar para a lógica formal, por meio de símbolos que nós utilizamos na atualidade, ainda tiveram muitas outras contribuições. Agora eu trago um outro destaque, um outro marco histórico para a gente discutir. Acompanhe. O Frege, que viveu em torno de 1848 a 1925, ele também se baseou em alguns autores que antecederam a sua época, e ele desenvolveu o que nós chamamos de cálculo sentencial. Então, ele começou a trabalhar com as deduções condicionais.
Então, aqui há um avanço nesse processo. Eu já não tenho mais só as proposições categóricas, eu tenho uma outra forma de estruturar a lógica. E, com isso, ele apresentou uma distinção clara do que são as premissas, então, aquelas proposições que eu utilizo para fazer o processo de argumentação para chegar numa conclusão. E nós tivemos aí um raciocínio baseado em regras de inferência. Então, se padronizou uma forma de fazer o processo dedutivo. Então, essas regras, elas iriam comprovar uma dada tese a partir das premissas. Isso foi extremamente significativo para que a lógica avançasse como um todo. Porque vamos pensar na matemática em si. As demonstrações matemáticas, ela depende tudo de uma sistematização, de um processo dedutivo de prova. E aí, com os estudos do Frege, isso foi possível, mas ele, por si só, não conseguiu abordar todos os tópicos necessários ainda para se trabalhar com as demonstrações. Então, houve outras contribuições. Então, agora no slide a seguir eu trago outros marcos que ajudaram nesse processo. Então, para chegar na estruturação das formas de demonstração, nós ainda precisávamos de uma simbologia. Na matemática, nós utilizamos muito essa questão simbólica. Então, o Frege, ele não comparou a lógica e a matemática. Então, o modo como ele abordava a necessidade de se ter as regras de inferência foi a base, mas foi preciso desenvolver uma simbologia para os fins matemáticos. Então, teve que ser adaptado tudo aquilo que o Frege desenvolveu. E quem que influenciou nesse processo? Aí nós destacamos o Russell e o Whittlett. E nesse período de 1872 a 1970, que foi o período do Russell, e o segundo autor, de 1861 a 1947. Eles fizeram um trabalho muito importante, a obra conhecida como Princípio à Matemática, e que essa obra favoreceu o avanço da lógica. A gente tem aqui um destaque no slide, na qual você vê a capa dessa produção, e foi daí que surgiu, então, a base necessária para um processo de demonstração formal e também de estruturação de todo o conhecimento matemático da forma que nós conhecemos na atualidade, considerando que houve todo um processo histórico para se chegar ao que nós temos hoje. Agora eu trago uma questão para nós refletirmos por um momento, para nós darmos continuidade. Como podemos utilizar a lógica em demonstrações matemáticas? Então reflitam um momento e nós já retornamos. A lógica se faz presente nas demonstrações matemáticas, visto que utilizamos alguns princípios axiomáticos. Então, acompanhe os slides. Em demonstração matemática, nós consideramos os princípios axiomáticos da lógica formal, como o da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Então, conforme afirmam Jerônimo e Franco, o princípio da identidade garante uma proposição igual a si mesma. Isso parece estranho em primeiro momento, mas do ponto de vista formal é necessário garantir isso. A gente pode pensar, com relação a esse princípio da identidade, que aquilo que é mesmo ele mesmo. Por exemplo, um livro, ele é um livro. Uma cadeira, ela é uma cadeira. Não tem como ser uma outra coisa. Então, é pensando nesse sentido o princípio da identidade. São exemplos no nosso dia a dia que a gente pode estar pensando com relação a isso. Então, agora vamos conhecer o outro princípio. O princípio da não contradição.
Esse princípio admite o quê? Que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, um exemplo para isso. Se considerarmos que verdadeiro que todo homem é mortal, não pode ser verdadeiro que todo homem é imortal. Então, não tem como acontecer isso ao mesmo tempo. Considerar uma situação sendo verdadeira e depois uma outra sendo também verdadeira. Então, nesse sentido, que é esse segundo princípio. Então, agora, vamos conhecer o princípio da não identidade. Então, acompanhe. O princípio do terceiro excluído é uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe uma terceira alternativa. Então, por isso que lá na tabela verdade, quando estamos analisando algumas situações, que você deve relembrar alguns conceitos lá da disciplina de lógica, nós só admitimos as proposições como verdadeiras ou falsas. Não tem uma terceira possibilidade para analisar isso. Por isso que é o princípio do terceiro excluído, que não tem outra possibilidade. É verdadeiro ou falso. Isso acontece na lógica formal, na lógica clássica. Só por curiosidade, você já sabia sobre a lógica fuzzy? A lógica fuzzy, ela considera outras situações além de verdadeiro ou falso. Pode existir, por exemplo, mais ou menos falso, mais ou menos verdadeiro, mais falso. Então, há outras situações que não valem com relação ao terceiro excluído. Então, essa é uma curiosidade a você, só para você conhecer também e relembrar se você já viu falar a respeito da lógica fuzzy. Mas na aula de hoje, estamos trabalhando com a lógica formal, a lógica clássica. Então, retornando aos slides, agora vamos conhecer o corpo de conhecimento, que estrutura matemática como ciência foi desenvolvendo, assumindo axiomas e postulados. Esses dois, eles são princípios primitivos, aceitos sem demonstração. E também tem os teoremas. Esses teoremas, eles correspondem a proposições provadas geralmente pelo método dedutivo. Então, segundo Moreira e David, eles afirmam que devido à sua estruturação axiomática, todas as provas se desenvolvem apoiadas nas definições e nos teoremas anteriormente estabelecidos. Então, quando nós estamos realizando alguma prova, alguma demonstração, nós estamos nos baseando sempre em definição e teoremas que já foi estabelecido para realmente fazer essa prova. Essas definições formais e as demonstrações rigorosas são elementos importantes, tanto durante o processo de formação da teoria, quanto da apresentação sistematizada da teoria já elaborada. Então, agora a professora Débora apresentará alguns exemplos para nós lá na Câmara de Documentos. Bem, então, para nós construirmos qualquer parte da matemática, seja geometria, seja álgebra, seja estruturas algébricas, análise, nós temos essas sub-áreas e nessas sub-áreas nós partimos de alguns princípios, que são os entes que nós assumimos sem uma necessidade de demonstração e a partir deles nós vamos construindo e estruturando toda a teoria. Eu trouxe aqui um exemplo da área de geometria para nós entendermos como ocorre esse processo. Acompanhe na Câmara de Documentos. Então, no primeiro momento, nós assumimos como entes primitivos ponto, reta e plano. Então, a partir desses três elementos que são os entes primitivos, é construído alguns postulados que não vão ser demonstrados, mas são proposições que nós assumimos como verdadeiras e que vai permitir que sejam provados outros teoremas posteriormente. Então, eu trouxe aqui um exemplo de axioma postulado. A questão da nomenclatura, axioma e postulado, tem autores que assumem ambos como sinônimos, ou eu chamo de axioma ou chama-se de postulado, e tem autores que fazem algumas distinção, por exemplo, o axioma é mais simples e postulado mais complexo. Então, nós vamos assumir aqui como sinônimos. Nesse caso, o exemplo dado é a unicidade de retas e planos. Qual que é a proposição que é aceita sem demonstração? Para retas, que é o primeiro destaque, por 2 pontos passa uma única reta. Então, nós não demonstramos isso, é uma proposição que é aceita como verdadeira. O segundo, que é a respeito da unicidade de planos, por 3 pontos não colineares passa um único plano.
também é um exemplo de proposição que é aceita sem demonstração. E a partir delas é construídas as outras que vão depois dar base para os teoremas. Um teorema que nós podemos destacar é o Teorema de Pitágoras, que também é bastante divulgado desde a educação básica e que é familiar. Então, o quadrado da hipotenusa é equivalente à soma dos quadrados dos catetos. Esse teorema, ele é demonstrado, existe uma prova rigorosa, uma demonstração formal para justificar a validade dele. Então, aqui é um exemplo da área de geometria, mas que isso é aplicado em todas as outras partes da matemática. Então, tudo que é construído na matemática é estruturado a partir disso. E para dar continuidade, eu pergunto agora para a professora Mari, qual que é a nossa atividade? Agora a gente vai fazer uma atividade, vamos propor a você a seguinte questão. Na sua opinião, existe diferença em provar um resultado matemático enquanto aluno de educação básica e provar um resultado matemático enquanto graduando em matemática? Então, é para você justificar esta questão. Então, pense a respeito disso, relembre lá na educação básica como foi feito. Se você quiser fazer demonstração, tem diferença do que você faz agora aqui na graduação em licenciatura em matemática? Reflita sobre isso e aguardamos sua contribuição no nosso chat.
quando pensamos com relação à demonstração lá na educação básica e também enquanto aluno na graduação, tem uma diferença. Por exemplo, se for pensar lá no meu caso, relembrar o que eu fazia na educação básica, eu não fazia demonstração. Muitas vezes era mostrar alguma coisa, estava às vezes no meu livro didático, mas acabava não sendo explorado. Já na graduação é diferente, tem aquele formalismo, a gente conhece tipos de demonstrações diferentes. E com você, professora Débora? Na minha educação básica também foi assim, o professor apresentava um grande número de exemplos, apresentava as definições, mas não se preocupava em provar matematicamente esses resultados. Muitas vezes apresentava no livro didático como que era demonstrado, principalmente algumas mais simples, e a partir do ensino superior é que eu tive contato direto com as formas de demonstrações e que eu entendi que a matemática é estruturada por meio de axiomas, postulados, teoremas e que existe todo um rigor formal para se provar um resultado matematicamente. Então, agora a gente vai apresentar para vocês alguns exemplos e alguns tipos de demonstração. No slide, você vai ver uma tabela sobre os tipos de provas matemáticas segundo o Balachev. O Balachev, ele foi um autor que estudou uma forma de classificar o processo de demonstração. Então, num primeiro nível, quando você tem um primeiro contato com as provas matemáticas, você vai demonstrar um resultado, o que você, enquanto aluno que está aprendendo ou que você está explorando algumas relações matemáticas, você faz? Você faz provas pragmáticas. Utiliza-se ou do empirismo ingênuo, que caracteriza em afirmar a verdade de uma proposição após a verificação de alguns casos, e considera-se o primeiro passo do processo de generalização. Então, você não faz uma prova usando a estrutura da lógica nem o processo dedutivo. Você apresenta com base daquelas práticas lá da educação básica, por exemplo. Ou ainda, você pode fazer um nível um pouquinho mais elaborado, que ele chama de experimento crucial, que consiste em afirmar a verdade de uma proposição após a verificação para um caso especial, geralmente não familiar. Então, você não está familiarizado com aquilo, mas você consegue justificar de alguma forma. Na Câmara de Documentos, eu trago um exemplo a respeito dessa desses primeiros níveis. Então, aqui, vamos focar, para a gente ver. Eu tenho um exemplo de proposição que trabalha com a interseção e a união de conjuntos e é para fazer uma demonstração. Está pedindo aqui no enunciado, demonstre que se A, B e C são conjuntos, então é válida essa igualdade. A inter B unido com C é igual a inter B unido com A inter C. Então, eu tenho que provar matematicamente isso. Como que esse sujeito faz a demonstração? Primeiro, vai listar os conjuntos. Então, não está pensando de forma genérica. Então, por isso que é um empirismo ingênuo. Ele não está pensando ali em provar para qualquer A, e para qualquer B e para qualquer C. Então, ele lista aqui os elementos de A, de B e de C. Aí, ele vai começar a mostrar essa relação de validade, o primeiro lado da igualdade, com esses elementos listados. E daí ele faz de modo análogo para o segundo membro da igualdade. E ele conclui, então, que a proposição apresentada é verdadeira. Então, esse caso aí é uma forma de se iniciar um processo de demonstração. Num primeiro momento, nós não saímos provando os resultados já como se eu soubesse qual que é a estrutura certinho. Você vai aprender o processo de demonstração. Você precisa pensar em alguns casos particulares. Mas depois que você pensar em alguns casos particulares, você vai verificar que aquela sentença é válida e aí você precisa da lógica, da estruturação da lógica formal, dos processos dedutivos para provar matematicamente. Então, o que foi apresentado é uma primeira etapa dessa forma de demonstração. Depois, o Balachev, então, ele fala que nós avançamos nesse processo de demonstração. Qual que é a segunda parte? No slide eu trago uma referência do autor. Então, vamos ao quadro e nós vamos verificar a tabela com um caso de exemplo genérico. Nós temos aqui uma transição entre as provas pragmáticas e o que a gente chama de prova conceitual. Nesse caso, nós vamos trabalhar com o exemplo genérico
E o exemplo genérico, ele é uma etapa na qual você já não está mais naquele processo de ficar listando ou de dando exemplos particulares, mas de começar a pensar de uma estruturação, numa classe de objetos. Então, o exemplo genérico consiste em afirmar a verdade de uma proposição após a manipulação de alguns exemplos. Então, a gente já passou pela fase anterior, de modo a deixar com uma característica que representa uma classe de objetos. Mas, nessa etapa, ainda não há um rigor. Então, quando estamos transitando nesse processo de demonstração, eu preciso pensar de forma genérica. Mas, às vezes, um dos erros mais comuns ainda nesse processo de demonstração é não utilizar a dedução formal. Então, acaba havendo falhas na prova de matemática. Na Câmara de Documentos, eu trago um outro exemplo que nós vamos explorar, que é o exemplo genérico, que é dessa segunda situação que o Balachef apresenta. O sujeito, é o mesmo caso de demonstração, ele já pensa aqui em X, em um elemento que pertence ao primeiro membro da igualdade. Isso já é o primeiro passo realmente para se começar a demonstração. E ele começa a trabalhar com a relação de interseção e de união com esse elemento, e ele conclui de forma muito simplista que é válida a sentença. Ele não considerou o processo de demonstração, na qual aqui, como eu tenho uma igualdade, eu tenho que pensar na ida e na volta que a gente fala. Que essa igualdade vai caracterizar, se nós formos estruturar, de uma bicondicional. Então, ele comete falha na questão da estruturação formal do processo de demonstração. E depois que passa por essa etapa, na qual você começa a transitar aí pelo modo genérico, mas ainda não tem toda aquela base da estrutura da demonstração, então você precisa avançar de nível. Então o Balachef traz o terceiro nível, que é quando você já está conseguindo provar um resultado. Então no quadro nós trazemos aqui o exemplo de prova conceitual. Nesse caso, esse autor, ele chama de experimento de pensamento. Então, no experimento de pensamento, o que nós temos? Consiste em afirmar a verdade de uma proposição de forma genérica, porém baseada no estudo de alguns casos específicos. Então, você pensa que você está avançando de nível. Então, quando eu vou fazer uma prova conceitual, eu já passei pelas etapas anteriores. Eu já pensei num caso particular, eu já comecei a organizar o processo de prova e agora realmente eu vou provar um resultado. Então, na Câmara de Documento eu trago um exemplo dessa mesma sentença, mas agora a gente já vai para um processo mais formal. Então, aqui, como eu falei anteriormente, nós precisamos utilizar a questão do termo genérico de mostrar a validade da sentença. Então, eu tenho que partir na demonstração, mostrar que é válida a primeira parte da igualdade. Então, essa primeira parte da demonstração, seja X pertencente a A, inter B unido com C, aí vai trabalhar com a relação de interseção e união, e você vai provar o primeiro lado da igualdade. Aí depois você vem aqui, por outro lado, nesse por outro lado, a gente está provando agora o segundo lado da igualdade. Então, nós conseguimos aqui chegar que essa igualdade é verdadeira, mostrando a validade de ambos os lados. Uma outra forma de utilizar a prova é utilizar a notação de conectivos lógicos e as definições. Então, aqui eu tenho uma outra forma de demonstrar o resultado. E nós vamos chegar na validade da mesma forma, utilizando aqui as definições e as propriedades que nós temos em relação à teoria de conjuntos e à lógica matemática. Então, nesse caso, segundo o autor que nós destacamos, nós vamos ter ali o experimento de pensamento. E, desta forma,
a gente consegue aí entender que demonstrar matematicamente é um processo que você vai adquirindo experiência, você vai compreendendo como que se prova um resultado e a partir do momento que você entende essa estruturação, você vai aprendendo a demonstrar e formalizar os resultados matemáticos. Bem, agora nós vamos partir para uma próxima temática para a nossa aula e nós vamos trabalhar com a introdução às demonstrações matemáticas. Para nós discutirmos isso, eu trago a seguinte questão. O que é uma demonstração matemática? Nós já demos bastante dicas e agora você reflita por um momento a respeito dessa pergunta. A seguir, nós retornamos. Quando pensamos em demonstrar matematicamente, nós podemos associar a ideia de buscar e verificar se uma situação ela é verdadeira para provar essa situação. Quando a gente pensa, então, assim, em demonstrar matemática, demonstração matemática, demonstrar matematicamente, pode surgir duas ideias, entre demonstração e prova. Então, acompanhe nos slides. As provas e demonstrações, de acordo com alguns autores, elas são ditas como sinônimos. Lembra lá que a professora Débora também já comentou a respeito da situação que alguns autores comentam como sinônimos? Como o negócio a situação de postulado e axioma. Com relação à prova e demonstração, é da mesma situação. Alguns autores consideram como sinônimos, que é o que atesta a veracidade ou autenticidade, que é a garantia, o testemunho, o processo de verificação da exatidão de cálculos ou raciocínios. A dedução, que mantém a verdade de sua conclusão, apoiando-se. Então, veja que ele está apoiando-se em premissas admitidas como verdadeiras. Então, ao longo da nossa aula, até esse momento, a gente teve alguns indícios a respeito do que seria uma demonstração matemática. Nós até perguntamos a você como era essa situação na educação básica e no ensino superior. A professora Débora trouxe alguns exemplos para nós para verificar como a gente vai evoluindo com relação às demonstrações. A gente vai passando por algumas etapas e verificando até chegarmos mais num rigor matemático. Só que eu trouxe aqui para você que prova e demonstração é dita como sinônimo, segundo alguns autores, mas há também aqueles que eu considero de formas distintas. Então, vamos agora entender como cada um vê a situação. A demonstração matemática, ela é uma sucessão articulada de raciocínios lógicos que permite mostrar que o resultado proposto é consequência de princípios previamente fixados e de proposições já estabelecidas. Então, veja aqui, essa sucessão de raciocínios, levando em conta definições, teoremas pré-estabelecidos. Então, a partir desses teoremas, dessas definições, é que é feita a demonstração matemática, partindo de uma ideia que são raciocínios lógicos. E como a professora Débora mostrou, tem que levar em consideração também um rigor formal, lógico, levar em considerações não partindo de casos particulares ou ainda fazendo de uma forma genérica. Então, quando a gente pensa em demonstrar, nós queremos mostrar a veracidade para um todo, não para aquele caso particular. Analisar para qualquer situação com relação ao que foi dado. E prova. O que é esse conceito? Então, acompanhe os slides. Segundo Balachef,
ele afirma que as provas são explicações realizadas em determinado momento para certo grupo social. Neste contexto, as demonstrações são provas particulares aplicadas dentro da área da matemática. Então, neste momento, a gente consegue analisar algumas situações, pensar na diferença entre prova e demonstração, verificar situações. Então, na matemática, a gente costuma utilizar as demonstrações utilizando os postulados, os axiomas, as definições, e buscamos, assim, a partir desse processo, realizar alguns tipos de demonstração. Então, neste momento da nossa aula, vamos mostrar a você alguns tipos de demonstrações matemáticas. Então, é um momento importante para você aprender essa situação que será muito útil para você ao longo dos semestres no curso de licenciatura em matemática. Então, acompanhe no quadro. O contra-exemplo é um tipo de demonstração. Ele pressupõe a busca de contra-exemplos para demonstrar que uma proposição ou propriedade é falsa. Então, acompanhe o seguinte exemplo. Se A é divisor de BC, então A é divisor de B e C. A partir dessa situação aqui, a gente pode encontrar um contra-exemplo. Por exemplo, admitindo que A é igual a 3, B é igual a 5 e C é igual a 4. A, ele vai ser divisor de BC, então arrume em seu material, BC. Pois 4 mais 5 é igual a 9. E realmente, 3 é divisor de 9. Porém, o 3 não é divisor de nenhuma das parcelas da soma. Ou seja, ele não é divisor de 4 e nem de 5. Então, nessa situação aqui, a gente vê que a gente traz um contra-exemplo para o que foi apresentado. Mas se ela fosse reescrita de uma outra forma, por exemplo, considerar que o A é múltiplo de BC, são múltiplos de A, nós conseguiríamos provar isso. Por exemplo, imagine só, A igual a 2, B igual a 4 e C igual a 8. Como a gente vê que eles são todos múltiplos. Analisando, ó, B mais C, temos 12. 12, o A é divisor, o 2 é divisor de 12. E 2 é divisor de B e de C. Mas para esse caso aqui, do jeito que foi dito, nós não vemos que ela não é uma sentença falsa, porque de forma genérica ela não vale. Então pense a respeito disso e agora a professora Débora apresentará outros tipos. Bem, o primeiro passo é você pensar se há contra-exemplos. Então você tem uma proposição matemática e você vai testar. Ver alguns casos particulares, você vai analisar a proposição e aí se você não encontra um contra-exemplo, então você vai tentar provar esse resultado. E existem algumas formas de demonstração. Então, o primeiro exemplo de forma de demonstração que eu vou trazer é a demonstração direta, é quando eu quero validar o resultado. No slide eu trago a definição na qual nós vamos tomar como base. Então, a direta, ela pressupõe a verdade da hipótese, a partir desta vai chegar a verdade da tese. Lembra que nós já falamos do contexto histórico, da relação das demonstrações matemáticas com a lógica? Então, é nesse momento que nós entendemos como que a lógica sustenta o processo de demonstração. Na Câmara de Documentos, eu vou mostrar para você como que a demonstração direta é estruturada. Então, quando eu tenho uma forma direta, eu vou sair da hipótese e chegar a uma tese. E, para isso, a gente usa a relação de condicional. Então, eu tenho aqui P vai ser uma proposição e Q também vai ser uma proposição. E nós vamos utilizar a relação P implica Q, ó, implicação. Se nós formos escrevermos em linguagem corrente, então eu tenho a estrutura CP, então Q. Por que a lógica que sustenta isso? Então, se nós pensarmos na tabela verdade, quando eu tenho uma implicação, eu tenho lá, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, o meu resultado é verdadeiro. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa, então meu resultado é falso.
A primeira é falsa, a segunda é verdadeira, meu resultado é verdadeiro. A primeira é falsa, a segunda é falsa, o meu resultado é verdadeiro. E como que isso se encaixa na relação com as demonstrações? Nós adotamos essa primeira linha aqui como base para demonstrar. Por quê? Não foi dito que nós assumimos a verdade da premissa? Quem é a premissa nesse caso? É o P. Então, eu assumo a verdade da premissa, que ela é um caso verdadeiro. Eu tenho que chegar na verdade da minha conclusão, que vai ser a nossa tese. Então, aqui, a minha premissa a gente chama de hipótese, que eu vou abreviar de H, e a minha conclusão a gente chama de tese. E eu tenho que utilizar a minha hipótese para justificar a minha tese. Tá? Então, essa é a relação que nós temos com a lógica. Quanto a um exemplo, para nós aplicarmos essa forma de demonstração, eu trago a seguinte proposição. Então, se dois números inteiros são ímpares, então a soma deles é um número par. Num primeiro momento, o que nós sugerimos? Que você teste alguns exemplos para você compreender o que está sendo exposto na proposição. Então, se eu começar lá a somar 15 mais 17, eu vou chegar aqui, o 15 é ímpar, o 17 é ímpar e a soma resulta em 32. Ou ainda, 13 mais 27. Então, o primeiro é ímpar, o segundo é ímpar e o resultado vai ser igual a 40. Se você continuar fazendo exemplos, você vai verificar que eu tenho casos particulares, mas isso vai te indicar que parece que é verdade tudo isso que está acontecendo. Dois números inteiros são ímpares, então a soma deles é um número par. Bom, quem que é a minha P e quem que é a minha Q? Lembra da estrutura C, então? Neste caso, eu tenho aqui o C, que é o primeiro que vai indicar que é uma condicional, e aqui eu tenho o então. Então, dois números inteiros são ímpares, é o meu P. A soma deles é um número par, é o meu Q, o que eu quero provar. Então, nessa organização, eu posso separar o que é hipótese e o que é tese. Então, na Câmara de Documentos, nós vamos fazer essa distinção. Então, o primeiro passo para conseguirmos provar esse resultado é separar o que eu posso utilizar e o que eu não posso utilizar. A hipótese é aquilo que eu vou utilizar como base. Nesse caso, dois números, eu vou abreviar, inteiros são ímpares. Então, isso é o que eu tenho que usar. E aí, eu tenho que pensar numa forma genérica, com termos simbólicos e notacionais para representar isso. O que eu quero provar? Aonde eu quero chegar? A soma deles é um número par. Então, isso é o que eu quero provar. Neste caso, então, eu uso essa primeira parte como minha hipótese e concluo a segunda como uma tese, demonstração direta. Bem, então agora nós vamos avançar nesse processo de demonstração e no slide nós vamos compreender, então, como que nós fazemos isso. Podemos escrever dois números inteiros ímpares da seguinte forma. Então, aqui é um modo de escrever. Eu tenho 2T1 mais 1 e 2T2 mais 1. Então, aqui eu estou assumindo que são dois números diferentes. O T1 e o T2 vai dizer que são dois números diferentes. E esse T1 e T2 pertencem aos números inteiros. Então, eu estou usando aqui a minha hipótese, que dois números inteiros são ímpares, e escrevi em termos notacionais. Agora eu vou justificar a minha tese. Lembra que tem que ser num processo que tem que ser dedutivo? Então eu utilizo aqui a minha hipótese, que já foi dada anteriormente, e vou fazer a soma desses dois números. Então eu estou somando o primeiro, 2T1 mais 1, com o segundo, 2T2 mais 1. Eu posso reescrever isso como 2T1 mais 2T2 mais 2, e eu quero chegar que isso resulta no número par.
Nós precisamos lembrar que o número par é múltiplo de 2. Então, se eu colocar o 2 em evidência, eu vou conseguir escrever como número par. Então, eu tenho aqui o 2 em destaque, está em evidência, tanto que se eu distribuir novamente, eu volto no resultado anterior. Então, se eu fizesse a distributiva, eu ia voltar no anterior. E eu tenho, então, 2 que multiplicam um número. Eu vou chamar esse T1 mais T2 mais 1 de um número T. Então, chamando T1 mais T2 mais 1 de um número T, ele vai resultar num número. Então, eu tenho aqui a estrutura 2T. E essa estrutura me garante que é um número par. Então, eu vou concluir que a soma de dois números inteiros ímpares é um número par. E nessa conclusão que eu tenho, eu vou chegar, então, a provar um resultado de forma genérica. Eu não partir de um caso particular para justificar o resultado. E eu também segui a estrutura da lógica formal, na qual eu saio de uma hipótese e vou chegar em uma tese. Bem, pensando nas formas de demonstração, todas elas vão ser provadas pela forma direta? Existem algumas situações que nós não conseguimos justificar da mesma forma que nós apresentamos anteriormente. Então, nós buscamos outras formas equivalentes de demonstrar o resultado. Então, uma outra forma de demonstração é a contraposição ou a contrapositiva. No quadro, eu trago a definição dessa forma de contraposição. Corresponde à técnica de provar a forma direta, né? P implica Q, por meio de uma demonstração utilizando não Q implica em não P. Nesse momento, eu vou pedir para você pensar em como que eu posso mostrar que essas duas formas são equivalentes. Pense nos princípios da lógica, na questão das tabelas verdades, no que você já aprendeu sobre lógica formal para justificar. A seguir, nós já retornamos para discutir. Bem, você pensou no momento como que eu justifico essas duas formas de demonstração? Eu vou utilizar um exemplo para nós verificarmos que existe uma equivalência entre a forma direta e a forma de contraposição. Acompanhe no quadro. Então, a sentença que eu trago aqui, a proposição que nós vamos analisar é a seguinte. Se x ao quadrado menos 8x mais 15 é par, então x é ímpar. Então, essa daqui vai ser a minha primeira sentença, na qual eu tenho aqui CP, então que o P é x ao quadrado menos 8x mais 15 é par. Essa daqui vai ser o P. Então, x é ímpar. Isso vai ser o meu Q. Essa seria a estrutura direta. Quando nós aplicamos a contrapositiva ou a contraposição, o que nós vamos fazer? Nós vamos reorganizar de acordo com a estrutura que nós demos anteriormente. Então, o que eu vou negar e vai ser parte da primeira da implicação. Como que eu nego que um número é ímpar? Eu
tem que entender que se um número ele é ímpar ou par, então os dois são disjuntos. Negar que é par é assumir que é ímpar e vice-versa. Então, eu vou negar x é ímpar afirmando que x é par. Então, se x é par, então aqui eu estou indicando o não que. Então, x ao quadrado menos 8x mais 15 é ímpar. Então, nessa parte, eu estou assumindo o não P. Nós escrevemos, então, a nossa sentença anterior na forma da contrapositiva. A gente vai organizar essas informações agora e você vai ver que tem como comprovar, utilizando a lógica formal, que esse resultado é válido. Então, na Câmara de Documentos, nós vamos fazer essa justificativa, tá? Primeira coisa, nós temos que identificar a nossa P. Então, nesse caso, a nossa P que nós assumimos no exemplo é x ao quadrado menos 8x mais 15 é par. Então, na forma direta, P implica que. Eu tenho que assumir também a que x é ímpar. Deste modo, eu tenho agora que pensar na negação da que. Então, negando x é par. E eu também tenho que negar a P. Então, eu vou dizer que x ao quadrado menos 8x mais 15 é ímpar. Nesse caso, nós já temos as nossas sentenças. Nós temos que mostrar que a P implica que é equivalente a não que implica não P, conforme a gente viu nos slides. Eu já assumo aqui a estrutura da direta, que nós já mostramos anteriormente. Então, eu tenho o P implica que. Então, eu vou agora fazer a não que. Não que, então, se eu tenho verdadeiro, eu vou assumir como falso. Se eu tenho falso, eu vou assumir como verdadeiro. Se eu tenho verdadeiro, eu vou assumir como falso. Se eu tenho falso, eu vou assumir como verdadeiro. Não P segue a mesma ideia. Então, vamos diminuir um pouco o zoom. Ó, não que. Aliás, não P. Eu tenho verdadeiro, vai ser falso. Eu tenho falso. Verdadeiro vai ser falso. Eu tenho falso, vai ser verdadeiro. Eu tenho falso, vai ser verdadeiro. Agora eu vou fazer aqui a implicação dessas duas colunas. Então, falso com falso implica em verdadeiro. Verdadeiro com falso implica em falso. Falso com verdadeiro implica em verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro implica em verdadeiro. Como que nós garantimos que as sentenças são equivalentes? Na tabela verdade, ó, eu tenho aqui o mesmo resultado para as duas. Se nós continuássemos fazendo a equivalência, nós íamos chegar numa tautologia. Então, sempre que um resultado for válido para a primeira, vai ser válido para a segunda e vice-versa. Então, aqui, ó, eu consigo fazer essa associação. Por isso que eu posso provar a contrapositiva, e quando eu provar a contrapositiva, utilizar uma argumentação válida na contrapositiva, necessariamente a direta também vai ser verdadeira. Então, é este o raciocínio que nós utilizamos quando nós adotamos essa forma de demonstração. Voltando ao exemplo que nós apresentamos no quadro, então, nós vamos pegar agora e fazer a demonstração formal. Então, nós temos lá a questão da contrapositiva, na qual nós tínhamos lá que se x é par, então x ao quadrado menos 8x mais 15 é ímpar. Sendo então que x é par, nós podemos escrever na seguinte estruturação. X vai ser igual a 2t. Então, esse vai ser o primeiro passo para nós considerarmos aqui o processo de demonstração. Quando nós utilizamos x igual a 2t, nós estamos usando como hipótese aqui o x é par, tá? Então, nós estamos assumindo isso como hipótese. E por que que esse método é mais vantajoso? Porque se eu saísse dessa estrutura aqui, x ao quadrado menos 8x mais 15 é par, eu não conseguiria organizar
extrair informações necessárias para mostrar que x era ímpar. Quando eu faço a contraposição, eu consigo partir disso daqui, ó. X é igual a 2t para chegar ao resultado. Bem, então eu vou resolver agora o cálculos algébricos para nós chegarmos, então, ao resultado da contraposição. Então, no lugar da equação que nós tínhamos, eu vou substituir o x por 2t. Então, eu vou ter 2t ao quadrado menos 8 que multiplica 2t mais 15. E isso, vou fazer a operação. Então, 2t ao quadrado resulta em 4t ao quadrado. Menos 8 que multiplica 2t resulta em menos 16t, mais 15 que já estava na igualdade. E qual é o nosso objetivo? É mostrar que isso é ímpar. Bem, eu posso reescrever esse 15 aqui como 14 mais 1. Por que eu vou fazer isso? Porque vai ser necessário para mostrar que é um número ímpar. O número ímpar ele vai ter esse acréscimo do mais 1. E o que acontece, então? Eu vou colocar os outros termos em evidência, o 4t ao quadrado, menos 16t e o 14 em evidência, multiplicando por 2. E eu vou obter, então, 2 que multiplica 2t ao quadrado, menos 8t mais 7. Tanto que se eu distribuísse, eu ia voltar ao resultado anterior. E eu vou deixar aqui somando o mais 1. Essa estrutura, ela vai ser do tipo 2 que multiplica um número mais 1. Por isso que ela é a que nós precisamos adotar. E com isso eu mostro, então, que o meu resultado é ímpar, que é aquilo que nós queríamos demonstrar. Logo, então, qual a conclusão que nós tiramos? Que o x ao quadrado menos 8x mais 15 é ímpar, contradizendo a hipótese inicial lá que nós assumimos. Então, nós provamos aqui a não P, que é o que nós queremos mostrar pela contrapositiva. Veja que, neste caso, então, nós conseguimos provar o resultado da contrapositiva, validando, então, a sentença inicial. Existem só essas formas de demonstração? A gente pode mostrar, então, outras formas ainda que podem ser pertinentes no processo de demonstração. Agora eu trago a demonstração por absurdo. A redução ao absurdo é uma outra forma na qual nós vamos considerar a negação da tese de um teorema. E a partir dessa negação da tese, o que nós temos que chegar? A uma contradição das conjecturas explícitas da hipótese dada. Então, quando nós pensamos nessa organização, eu vou usar um exemplo como base, e no exemplo que eu vou adotar como base, nós vamos ver que não é tão simples assim eu sair da hipótese e chegar na tese, ou fazer a contrapositiva e chegar, saindo do não Q, chegar na não P. Quando isso acontece, então eu vou utilizar essa outra forma, que é a redução por absurdo. Veja no quadro o exemplo que nós vamos adotar. Se um número somado a ele próprio resulta no próprio número, então o número é zero. Então você pense num momento sobre esse exemplo, como eu posso pensar numa forma de chegar a uma contradição. A seguir, nós vamos voltar para discutir.
Bem, então agora que você pensou em chegar numa contradição lógica, em estruturar isso para uma redução absurda, nós vamos ver essa organização e verificar por que a redução ao absurdo é também uma forma equivalente à demonstração direta. Então, o primeiro passo é nós escrevermos a proposição em termos de notação matemática. Então, vamos lá ao slide e nós vamos ver aqui uma representação para essa sentença. Então, ela está em linguagem corrente. Então, quando eu tenho essa expressão, ela está em linguagem corrente, sem um número somado a ele próprio, resulta no próprio número, eu posso reescrever isso, sendo a minha hipótese. Lembra da estruturação? Aqui eu tenho um C e aqui eu tenho um então. Então, na primeira parte, eu tenho o meu P, que é a minha proposição inicial, e essa proposição inicial é chamada de hipótese. Então, a minha hipótese é se um número somado a ele próprio. Então, x mais x. Resulta no próprio número. Então, isso tem que ser igual a x. Eu reescrevi essa primeira parte. O número é zero. Então, essa é a tese, é o que eu quero provar. Então, minha tese é x igual a zero. Bem, como que eu vou provar esse resultado? Nós vamos na Câmara de Documentos, então, analisar essa estrutura lógica para validar a forma de demonstração por redução ao absurdo. Quando nós temos a direta, como nós vimos anteriormente, ela é a estrutura P e implica Q. Ela é equivalente a essa outra forma. Eu vou assumir o P e não Q e vou chegar a um resultado falso. Em linguagem corrente, eu teria aqui CP e não Q, então é um absurdo, é falso. Eu vou utilizar essas sentenças e essas organizações P, Q, P implica Q, não Q, P e não Q, para chegar à demonstração por tabela verdade de que a estrutura que eu utilizo na redução ao absurdo, ela é equivalente à da implicação direta. Ou seja, quando eu provar por redução ao absurdo, é uma outra sentença que eu estou utilizando, mas se ela for verdadeira, então a direta também é. Bem, então nessa tabela verdade, eu já estou utilizando o resultado inicial, que nós já mostramos anteriormente, P e Q e P implica Q, e nós vamos adotar então agora o não Q. Então, primeira linha do Q, verdadeiro, não Q é falso. Segunda linha, falso vai ser verdadeiro, verdadeiro vai ser falso, falso vai ser verdadeiro. Então, eu fiz não Q. Agora, eu tenho que fazer P e não Q. Então, no conectivo E, só é válido se ambos forem verdadeiros. Caso contrário, vai ser falso. Então, na primeira linha, eu tenho que utilizar P e não Q. Verdadeiro e falso. Então, o resultado é falso. Na segunda linha, o P e o não Q, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro implica em verdade. Na terceira linha, falso e falso. Então, se é falso e falso, no E vai ser falso. Na quarta linha, falso e verdadeiro, no E, quando eu tenho uma só verdadeira, não vale. Então, é falso. Agora, nós temos que pegar esse resultado, P e não Q, e fazer uma implicação com o falso, que seria o absurdo. Quando eu faço a implicação, então eu estou assumindo todos os valores como falso. Bom, então eu tenho falso e falso na implicação, isso vai dar verdadeiro. Primeiro, verdade. Segundo, falso, isso não é válido na implicação, então é falso. Falso com falso na implicação é verdadeiro. Falso com falso é verdadeiro. Que conclusão nós vamos chegar? Então, se eu considerar aqui agora a nossa tabela verdade, eu tenho aqui que a minha forma direta, ela é a mesma de que a minha da redução ao absurdo. Então, eu tenho aqui VFVV para direta, VFVV para redução ao absurdo. Quer dizer que se eu provar utilizando essa organização, essa estruturação, automaticamente está válido também para a primeira. Tem uma equivalência lógica. É nesse sentido que
a lógica nos auxilia no processo de demonstração. Bem, então agora nós vamos voltar ao slide e nós vamos dar continuidade à nossa demonstração matemática. Se nós considerarmos aqui por absurdo, eu tenho que assumir AP e utilizar não que. O não que é x é diferente de zero. Então, o que nós vamos ter? Da hipótese, nós temos então que x mais x é igual a x, ou seja, 2x é igual a x. Só que esse x, nós estamos utilizando aqui o não que, então ele é diferente de zero. Neste caso, eu posso pensar em dividir ambos os lados da equação 2x igual a x por x. O que isso vai acarretar? Quando eu fizer essa divisão, então eu posso simplificar x no primeiro lado da igualdade e x no segundo lado. Lembrando que aqui, ó, quando eu tenho o x sem nenhum valor numérico, então é 1. Qual a minha conclusão? Que 2 é igual a 1. Isso não é possível. Isso levou a um absurdo, que é o que nós queríamos provar. Então, o redução ao absurdo é chegar numa contradição. Nós chegamos a uma contradição. Então, qual que é a conclusão? Que a nossa sentença inicial, que nós assumimos lá, ela é verdadeira, por causa da equivalência lógica. Agora, nós vamos explorar uma outra forma de demonstração matemática e a professora Mariane vai dar continuidade. Como a gente passa de casos particulares, a gente vai estar trabalhando com uma outra forma, que é a indução matemática. Então, agora, vamos conhecer como é essa outra forma de demonstração. Acompanhe os slides. A indução matemática, eu vou apresentar aqui a você o primeiro princípio. Ele vai partir que Pn ela é uma função proposicional, cujo universo é o conjunto dos números inteiros maiores que ou iguais a um inteiro dado A. Então, a gente vai ter que supor as seguintes condições. Então, a gente vai supor que a função proposicional de A ela é verdadeira. Vamos considerar se um K é maior ou igual ao nosso inteiro dado, que é o A, então a nossa função proposicional de K, ela é verdadeira. Então, vamos considerar que o nosso próximo elemento, o K mais 1, então vamos estar considerando que a função de K mais 1 também é verdadeira. Com isso, nós provamos que a nossa função proposicional N, ela é verdadeira, qualquer que seja N maior ou igual a A. Mas o que quer dizer isso? Quando a gente vai trabalhar com a indução matemática, nós consideramos alguns passos para resolver. A primeira coisa que a gente considera é provar, a gente tem que provar que P1 é verdadeiro porque é dado para a gente. Então, a gente parte deste princípio. Depois, a gente supõe que o K é verdadeiro, em qualquer situação, e provamos para o próximo elemento. Então, para entender essa situação, verificar, para ver como está acontecendo isso, vamos apresentar a você um exemplo. Então, acompanhe os slides. Então, a gente vai demonstrar a seguinte igualdade. Temos aqui a igualdade 1 ao quadrado sobre 1 vezes 3. Então, tudo isso, vamos provar isso daqui, que isso daqui é verdadeiro. Temos que provar essa situação. Primeiro passo que a gente vai fazer na demonstração por indução matemática. O primeiro passo é provar que P1 é verdadeiro. Mas como eu vou provar que P1 é verdadeiro, professora? Então, voltando aos slides, a gente vai trabalhar com a seguinte condição. Para a gente provar uma situação, vamos trabalhar com essa parte aqui da nossa identidade. Então, a partir dela que a gente vai estar fazendo as demonstrações, verificando se ela é verdadeira. Então, a primeira situação, a gente tem que provar, né, que o N igual a 1 vai ser verdade. Para isso, onde tem N, nós colocamos o 1. Então, vamos analisar ali a situação, como eu comentei, a parte onde tem N será colocado 1. Então, fazendo isso, 1 ao quadrado, 2 vezes 1 menos 1, 2 vezes 1 mais 1, 1 vezes 1 mais 1, 2 vezes 2 vezes 1 mais 1. Então, realizando aqui as operações matemáticas, levando em conta as operações e a ordem delas, teremos a seguinte relação. 1 terço. Por que 1 terço? 2 vezes 1, 2, menos 1, 1.
2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 3 vezes 1, 3. 1/3. E agora temos que resolver o nosso outro lado da igualdade. Então, fazendo isso, teremos 1 mais 1, 2. 2 aqui. 2 vezes 1 mais 1, 3. Simplificando aqui, ó, 2 com 2, teremos 1/3 é igual a 1/3. Então, para essa situação, nós temos que P1 é verdadeiro. Agora que a gente supôs, a gente verificou, né, que o P1 é verdadeiro, nós temos que continuar agora a situação, agora analisando para o K. Então, a gente vai supor que o K é verdadeiro e analisar para o próximo elemento. Então, acompanhe os slides. Então, a gente vai supor que seja verdadeiro para algum K mais 1. Então, a gente supõe isso. A partir disso, a gente tem que provar o NK mais 1, que é para o próximo elemento. Então, o primeiro membro da igualdade a ser provada é o seguinte. A gente vai trabalhar agora com a situação do próximo elemento. Mas como determinar esse próximo elemento para verificar isso? Para determinar o próximo elemento daquela nossa identidade, daquela sequência que foi apresentada, substitui no lugar do N o K mais 1. Ali, no primeiro membro da nossa igualdade, a gente consegue verificar qual será o nosso próximo elemento, analisando aquela sequência que foi apresentada. Então, a partir daquela situação, a gente vai estar adicionando tudo que a gente faz de um lado da igualdade, a gente faz do outro. Então, se a gente está adicionando o próximo elemento da igualdade do lado direito, nós temos que adicionar esse elemento do outro lado da igualdade. Então, acompanhe na câmera de documentos. Então, vamos agora analisar a situação aqui para você verificar e ver que está acontecendo tudo de um mesmo modo. Isso que eu estou apresentando aqui para você na câmera de documentos é o mesmo que está no slide. Veja aqui que nós tínhamos a primeira situação para a nossa igualdade. Tínhamos essa parte aqui. O próximo elemento é K mais 1 ao quadrado, 2 vezes K mais 1, menos 1, 2K mais 1, mais 1. Como eu coloquei isso daqui de um lado da igualdade, como eu estou trabalhando com uma igualdade, eu tenho que colocar do outro lado também e verificar. Agora, o que faremos? Nós vamos trabalhar apenas com este lado, verificando assim as operações que podem ser realizadas. Observe que podemos aqui realizar algumas operações para poder juntar, deixar mais simples a situação. Ao fazer isso, veja que aplicamos a propriedade distributiva, juntamos aqui depois o termo semelhante, depois que realizamos a multiplicação, com esse daqui do mesmo modo, e teremos 2K mais 1 vezes 2K mais 3. E agora, professora, tenho duas frações algébricas. Tem como juntar? Tem. Então, agora a gente vai trabalhar com a ideia de mínimo múltiplo comum também, mas para essas frações algébricas. Observe aqui que nós temos 2K mais 1, 2K mais 1. É um termo comum. O 2 não tem desse outro lado, dessa outra fração algébrica, e 2K mais 3 também não tem. Então, considerando ele como um número, deixa eu aproximar um pouco mais para a gente trabalhar, considerando ele como se fossem números primos, teríamos o seguinte denominador para a nossa próxima fração algébrica. A fração algébrica a gente trabalha do mesmo modo que se estivéssemos trabalhando com uma fração, 1/3 mais meio, por exemplo. É do mesmo modo. A gente não faz, nós depois que calculamos o mínimo múltiplo comum, nós não dividimos nosso novo denominador pelo denominador da primeira fração e depois multiplicamos, faremos a mesma coisa. Então, ó, temos 2K mais 2 vezes 2K mais 1 vezes 2K mais 3 divididos por 2 vezes 2K mais 1 vezes 2K mais 1. O que tem de diferente aqui? 2K mais 3. Então, é este número que vai multiplicar o nosso numerador na nossa primeira fração algébrica. Agora, analisando isso daqui, temos 2 vezes 2K mais 1 vezes 2K mais 3. Dividido pelo denominador da nossa primeira fração, 2K mais 1 vezes 2K mais 3, teremos apenas o 2 como diferente. 2 vezes 2K mais 1 ao quadrado. Mas, professora, aqui não teria que ser 2K mais 1 ao quadrado? Não, estamos analisando os números, fazendo o mínimo múltiplo comum. Agora, vamos realizar aqui
a seguinte operação. Vamos verificar qual que é, esse aqui está repetindo novamente, tá? Então, a gente vai analisar o quê? Tem termo comum aqui? Tem como simplificar? Tem. Veja aqui o numerador da nossa fração algébrica. Tem o K mais 1, que é um elemento comum. Então, ele vai ser colocado em evidência. K mais 1. Colocando este valor como em evidência, teremos K vezes 2K mais 3, mais 2 vezes K mais 1. Agora, a gente pode fazer o quê? Realizar aqui as operações. Fazer a multiplicação disso daqui, de fazer a distributiva. Teremos 2K ao quadrado mais 3K mais 2K mais 2. Então, juntando esses termos, teremos 2K ao quadrado mais 5K mais 2. E agora, professor, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai analisar a situação aqui e vai aplicar algumas propriedades da fatoração, da divisão também de polinômios. Ao fazer isso, teremos o quê? 2K mais 1 vezes K mais 2. Então, se a gente fazer a distributiva aqui, ó, teremos o mesmo valor que foi encontrado isso daqui, certo? Agora, nós temos só multiplicações. Quando a gente tem só isso, a gente pode analisar a situação e verificar se tem como simplificar. Veja que está multiplicando. 2K mais 1 está multiplicando no nosso numerador e 2K mais 1 está multiplicando no nosso denominador. Então, a gente pode simplificar. Teremos K mais 1 vezes K mais 2 divididos por 2 vezes 2K mais 3. Então, nessa situação aqui, nós chegamos a uma parte da nossa demonstração. Se fôssemos agora analisar o próximo elemento, verificar qual seria o resultado, observe aqui, ó, no começo. Se fôssemos ver aqui, ó, qual que deveria ser o resultado para esse segundo membro? Será que vai ser este mesmo resultado que encontramos aqui? Então, acompanhe novamente nos slides. Então, indo lá nos slides, a gente vê o quê? Se a gente fosse pegar o segundo membro, que é este daqui, que é o resultado daquela identidade que foi apresentada, colocando K mais 1 no lugar do K, teremos K mais 1, K mais 1, mais 1. 2 vezes 2, K mais 1, mais 1. Realizando as operações algébricas, veja, encontramos o mesmo valor que foi apresentado realizando a adição do segundo termo. Logo, a função proposicional também é verdadeira para NK mais 1. Isso prova a igualdade efetiva, que ela vale para qualquer N maior ou igual a 1. Agora, a professora Débora irá resolver uma atividade com você. Acompanhe com ela. Bem, nós vimos então o princípio de indução. Ele é aplicado para alguns tipos de proposições específicas, na qual nós temos que provar resultados, principalmente lá no conjunto dos números naturais. E nós trazemos então aqui um outro caso. Acompanhe no quadro. Nós temos aqui que demonstrar por indução matemática que a soma dos nossos números ímpares resulta em n ao quadrado. Bom, nós vamos dar continuidade na Câmara de Documentos e nós vamos analisar a validade dessa proposição. Então, indo para a Câmara de Documentos, nós vamos mostrar a resolução. Então, o primeiro passo vai ser assumir que a P de A é verdadeira para o nosso primeiro termo. Então, nós utilizamos neste caso n igual a 1 e nós vamos mostrar então que vale a soma dos primeiros números ímpares, ela vai ser válida. Eu tenho que mostrar que 2n menos 1 é equivalente a n ao quadrado. Substituindo n por 1, então eu tenho aqui 2 vezes 1 menos 1 igual a 1 ao quadrado e eu chego na validade de que 1 é igual a 1. Então, a primeira parte do teorema de indução já foi validada. Agora, eu tenho que mostrar a segunda parte do teorema de indução, que é para um K qualquer. Então, voltando ao teorema, se K maior ou igual a A e P de K é verdadeira, então P de K mais 1 também é verdadeira. Então, eu tenho que usar isso como hipótese de indução e chegar aqui na tese de indução. A nossa hipótese de indução, nós temos aqui que P de K é verdadeiro. Eu estou assumindo que a soma desses números ímpares vai chegar, então, a
o termo K ao quadrado. E nós temos que mostrar, então, a nossa tese de indução. Nós vamos pensar no como seria o próximo elemento. Nós vamos adicionar aqui no primeiro membro da igualdade. Como a professora Mariane já falou, se eu faço uma adição no primeiro membro, eu tenho que adicionar no segundo membro também. E eu vou fazer as manipulações algébricas. Então, eu posso distribuir e agrupar os elementos. Fazendo essa distributiva, então eu tenho 2k mais 2 menos 1 no primeiro membro, e no segundo membro, k ao quadrado mais 2k mais 2 menos 1. Desculpe. Eu tenho agora que juntar esse 2 menos 1 e eu obtenho k ao quadrado mais 2k mais 1. Esse termo eu posso fatorar e fazendo a fatoração, então eu vou obter k mais 1 ao quadrado, que é o nosso objetivo. Se nós pensarmos no termo inicial, nós tínhamos k ao quadrado, então nós temos que chegar que o k mais 1 também ao quadrado vai ser o nosso resultado. Então, voltando ao slide, nós chegamos ao nosso objetivo, que é provar que o k mais 1 é verdadeiro. Então, nós concluímos que, pelo teorema de indução, nós vamos ter o resultado válido, certo? Então, nesse caso, a função ela é verdadeira, como nós justificamos, então ela vai valer para todo número inteiro n maior ou igual a 1. Bem, então, nesta aula nós abordamos as diferentes formas de demonstração. Você pôde ver um primeiro modo, que é por contra-exemplo, que é a primeira verificação que nós realizamos. Posteriormente, nós trabalhamos com algumas formas que são a direta, por contraposição, por redução ao absurdo, que são utilizadas em muitas demonstrações, que estrutura várias disciplinas do corpo de conhecimento da matemática, que vocês vão utilizar posteriormente também, principalmente estruturas algébricas, análise matemática. E nós vimos aí também a forma de demonstração por indução, que a professora Mariane apresentou para vocês, e vimos que é uma forma de demonstrar a partir de casos particulares, nós chegamos a um resultado válido para um termo geral. Então, nesse momento, essas são as contribuições da nossa aula, e agora a professora Mari continua com vocês. Então, como a professora Débora comentou, nós vimos toda essa parte de alguns tipos de demonstração, vimos o porquê a lógica matemática, né, a relação entre a demonstração matemática e a lógica vai estar fundamentando as demonstrações. A professora Débora mostrou isso pra gente, viu? Nós vimos, por exemplo, as equivalências entre a direta, a contraposição e a redução ao absurdo. Agora, na parte de indução, a gente sempre tem que partir do princípio: prova primeiro P1, depois supõe que PK é verdadeiro e a gente vai analisar PK mais 1. É uma outra forma de demonstrar, mas como nós vimos, refere-se a números inteiros maiores ou iguais a zero, né? Então, estamos trabalhando com só os números inteiros positivos, lá com os números naturais. Então, essas contribuições, essas demonstrações que vimos, que é parte de fundamentos da matemática, será importante para a sua formação, é interessante você já estar conhecendo e verificando esses diferentes tipos que a gente trabalha em estruturas algébricas, que vai estar fundamentando a matemática. Então, obrigada e até a próxima!